Será que os que se dizem cristãos que votaram no PT estão satisfeitos com o que tem acontecido? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Muitos que se dizem cristãos afirmam não ter nenhum problema você votar num partido de esquerda, como o PT, por exemplo, que política é algo que não deve ser discutido no âmbito, na esfera das convicções doutrinárias ou nas convicções que possui com relação à Escritura Sagrada. Mas eu gostaria só de trazer aqui dados para que percebamos como esse discurso ele não procede. Nós tivemos anteriormente um governo que se colocava à direita. Era um governo que se colocava como conservador e liberal na economia. E eu não estou dizendo aqui que esse governo fora perfeito, porque, obviamente, todos os atos humanos são manchados pelo pecado, são manchados pela queda. Então, deixemos isso bem claro, e o meu discurso é na prática. Vocês perceberam como as pautas elas mudaram radicalmente? E o que está acontecendo no nosso país? Parece-nos que essas tendências e esses desejos estavam represados e agora estão abrindo todas as comportas. Porque veja, quando nós percebemos a mudança do governo e, sobretudo, o PT assumindo o poder, trazendo, obviamente, um projeto de governo e não um projeto de Estado, o que seria conceder continuidade àquilo que foi feito de bom e benéfico para a sociedade, o que nós temos como discussão que salta aos olhos? Propriedade privada. Nós temos discussão, por exemplo, que abrange o aumento dos gastos, e isso é efetivo. Aumento dos ministérios, a dívida pública aumentando assustadoramente, de maneira alarmante. A ideia de você estatizar mais ainda, você criar instituições que sejam estatais, abraçar governos autoritários, governos de esquerda e financiar esses governos, sobretudo na América Latina e na África, e também estar de braços dados com outros governos que são decididamente autoritários. Veja que a liberdade de expressão, ela mudou. Hoje, as pessoas, elas são mais comedidas, elas são mais temerosas naquilo que vão afirmar publicamente, porque elas sabem que, dependendo do que elas disserem, ainda que não seja crime, mas ela pode ser penalizada com relação a isso. Percebeu que voltou a ideia que trata sobre o marco temporal, sobre as demarcações de terra indígena? Perceberam o aborto, como veio com toda a força, a descriminalização das drogas, especificamente da maconha? Veja que isso daí são pautas que estão agora caindo sobre a nossa cabeça e que não víamos, em certa medida, a partir do governo, quando olhamos para a gestão passada. Não sei se todos sabem, mas saiu na Revista Oeste que no Rio Grande do Norte houve uma decisão judicial, ou seja, a justiça determinou que uma certidão de nascimento colocasse como sexo da criança não binário. Isso está lá. Se isto de fato procede, mostra como estas pautas elas estão crescendo e elas estão invadindo. Agora, é importante dizer que estas pautas elas são contrárias àquilo que nós entendemos como evangelho, àquilo que nós entendemos como escritura sagrada. Ah, Alfredo, mas propriedade privada? Propriedade privada não tem nada a ver, isso aí é uma questão econômica, uma questão política. Não, 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 não. Isso também é uma questão teológica. Você já procurou saber qual o significado de propriedade nas Escrituras Sagradas? Ora, nós sabemos muito bem o que a Bíblia nos diz, e se não sabemos, devemos estudar. Portanto, essa diferença marcante, essa diferença tão invasiva que nós temos hoje no atual governo, deve me levar a pensar sobre que tipo de apoio eu posso conceder a essa visão de mundo. Volto a dizer, existem aqueles que querem fazer equiparação, dizendo, tanto faz direita como esquerda, tudo é pecado, tudo provém do homem, o que nós devemos colocar como alvo
é de fato a igreja. Em certa medida, isso até está correto, mas eu não posso fazer essa equivalência absoluta. Não pode, porque de fato nós temos um sistema de governo, um sistema de visão de mundo que se aproxima muito mais daquilo que é a lei perfeita de Deus. E não somente isto, mas até defende uma cultura chamada de judaico-cristã. E o conservadorismo, ele faz isso abertamente. Ora, sabemos que a discussão hoje, por exemplo, sobre o conceito de família está vindo de maneira avassaladora. O próprio presidente já questiona esse chamado modelo capitalista, ou esse modelo tradicional de família. Por isso, mais uma vez, é incompreensível como alguém que se diz cristão, sendo inclusive por vezes líder da igreja, e que apoia esse tipo de viés, em nome da igualdade, em nome dos desprovidos, em nome daqueles que sofrem. Ora, como eu já falei aqui em outros vídeos, o cristianismo já celebra isto, já celebra o fato de que, como diz o apóstolo São Paulo, devemos fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. O ato de misericórdia é algo que vem do cristianismo, mas este ato não visa transformar a natureza humana à força, de maneira autoritária, não visa transformar o Estado, visa apenas suprimir o sofrimento do próximo. Por isso, mais uma vez eu apelo, você que se diz cristão e apoia a esquerda, reflita sobre isto, reflita profundamente a partir da lei de Deus, dos 10 mandamentos, da lei sagrada, de onde deve decorrer todas as leis justas no nosso mundo. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Se já está inscrito, dá uma olhada. Se você continua, dá um like, compartilhe, comente, ajude esse canal a crescer um pouquinho mais e até a próxima.